Olá, muito bom dia para você. Hoje no Poder Negócios a gente recebe Joseph Miller, que é CEO da Off Joseph PBAT Private, que está investindo no Brasil desde 2006, principalmente nessa área de medicamentos e também do IFA, né, que são os insumos farmacêuticos ativos, que a gente ouviu, né, Joseph, falar muito na época da Covid, da vacina. O Brasil não fabricava esse IFA e agora o grupo que vocês estão trazendo aqui para Pernambuco já há um certo tempo, com a parceria com universidades, está querendo trazer essa produção nacional, Joseph, aqui para o Brasil. Muito bom dia para você. Bom dia. Como é que é essa participação de vocês nesse incentivo, né, da produção desse IFA e qual a importância de se produzir esse IFA aqui em território nacional? Bom, a importância de produzir em território nacional é questão de soberania nacional, no caso do Brasil. Nossa participação é como qualquer empresa do setor privado que gostaria de participar junto com uma universidade, por exemplo, ou outra instituição semelhante de pesquisa, seguindo os alinhamentos do governo atual, do Ministério da Saúde. A gente viu naquela época da Covid que o IFA ele era fundamental para a produção daquela vacina. Mas vocês trabalham com IFA na produção de medicamentos, né? Então, para quem está em casa entender, por exemplo, o paracetamol ele é um IFA importante. Então, é trazer essa tecnologia também aqui para o Brasil? Importante realmente a tecnologia, porque a maioria dos IFAs são de origem sintética, produzidos no laboratório, mas o Brasil é muito rico em matéria-prima para IFAs naturais ou verdes. Então, trazer a tecnologia para explorar o potencial do país é muito importante. Como é que é essa parceria com universidades como a UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, e a UPE, né, a Universidade Estadual aqui de Pernambuco, junto com vocês? Bom, nós temos acordos de cooperação técnica bem amplos, porque a gente trabalha em várias áreas na área de medicina, mas no que respeita a IFAs, a gente segue a pauta do governo e Ministério da Saúde, né, em produção de parcerias públicas privadas. E é importante trazer a universidade para essa discussão? Para sim, esse debate, para essa construção? Sim, com certeza. Eles são os tenedores e criadores de novo conhecimento, né? E quando vocês chegam aqui em 2006, como é que vocês aportam aqui no Brasil? Quando a gente chegou em 2006 foi muito tímido, desconhecido. Basicamente isso, foi tímido e logo a gente foi desenvolvendo, ficando mais robusto os investimentos. Em 2009 é que vocês chegam mais para perto de Pernambuco? Isso. Junto com a Universidade Federal? Com a UPE, inicialmente. Era o que lá na UPE, inicialmente? Na UPE, inicialmente, foi a validação de uma tecnologia, tratamento para HIV, que foi a divisão do Sudeste dos Estados Unidos que recomendou, inclusive, Pernambuco e a UPE e a doutora Terezinha Tabosa, que era a ex-diretora do LACEN, e vários profissionais que eles bem consideravam brasileiros. Esses investimentos, Joseph, pode trazer lá na frente até um certo barateamento desses medicamentos, isso falando para a população em geral? Pode, com certeza. E também reduzir os custos para o SUS, que realmente é quem absorve isso. Sim. Sem, inclusive, impactar necessariamente a empresa privada. Isso é bem importante. Então eu acho que ninguém deve estar com medo a que isso aconteça, realmente. E essas empresas podem estar achando, a gente vai perder aqui, mas para você isso é bom para todo mundo. É bom para todo mundo, com certeza. Isso está bem claro. E por que existem hoje ainda, Joseph, medicamentos tão caros? A gente vê às vezes reportagens, medicamentos que às vezes uma dose, né, custa $1 milhão, às vezes custam 5 milhões, e famílias lutando na justiça. Existe realmente uma guerra ainda dessa indústria farmacêutica nessa produção de alguns medicamentos? Bom, a resposta é variada, mas a princípio é o custo e o tempo de desenvolvimento. E a empresa tenta recuperar esses custos e tem uma pequena janela de exclusividade, né, pela propriedade intelectual, expira, etc. Então tem muitas variantes nisso assim, tanto aqui como em qualquer parte do mundo. Então não é uma coisa exclusiva ao Brasil.
E essa questão da patente, né, de alguns medicamentos, quanto tempo ela dura, como é que ela é quebrada e esse medicamento ele foge, né, dessa linha, dessas patentes? Bom, o normal é que dure 20 anos. Tem formas legais de expandir isso, você modificando alguma coisa ou criando nova tecnologia baseada na anterior. Mas, por lo geral, é 20 anos. E depois desses 20 anos, ela é aberta para quem quiser produzir? Ela se torna aberta, sim. Isso para ter o medicamento? Ele fica mais acessível à população? Sim, sim. E você falou agora recente que o Brasil ele tem uma grande gama de produtos orgânicos, produtos naturais. E isso vai até desencontro com a indústria que aposta muito nos sintéticos. Qual o benefício disso, principalmente para quem está tomando esse medicamento? Bom, na parte sintética você tem a confiabilidade do sintético, que ele é mais duradouro e estável, né? Definitivamente. E já tem uma certa linha de pesquisa também, né, sobre isso. Né? Sim, mas é mais a estabilidade que você pode contar com como ele funciona, o modo de ação e como ele realmente como funciona no final, né? Quem usa recebe o benefício do medicamento e é uma constante. Você quer ir a comprar e que funcione, né? Não que tenha uma surpresa. E o orgânico? O orgânico, ele, na fabricação, pode sofrer todo tipo de modificações no processo que você não pode determinar quanto vai durar ou se a data de expiração realmente é aquela. Tem essas diferenças. Obviamente, não existe aplicação direta de orgânicos para certas doenças, então tem essa limitante também. Acho que a indústria farmacêutica ainda está caminhando ainda para encontrar essa estabilidade, né, vamos dizer assim. Sim, eu acho que a solução é ter ambos. E o Brasil tem uma das melhores indústrias dos orgânicos. Tem várias empresas aqui muito boas, robustas, exportam seus produtos para as grandes farmacêuticas. Então, o Brasil, em essa área, é líder, inclusive. Até porque é uma coisa meio cultural também no Brasil, né? As pessoas ainda usam muito chás, né? Ervas, né? Para curar algumas doenças. Sim, Acho que isso é muito intrínseco, né? Do brasileiro. Isso chama a atenção da indústria farmacêutica também? Não sei se chama atenção, mas chama atenção como cultura. Como pesquisa também, né? Falando em pesquisa, como é que é esse programa Peixe Rosa, que vocês estão junto aqui em Pernambuco, junto das universidades? O programa Peixe Rosa realmente é uma forma de monetizar nossas experiências no Brasil. Ele reúne em um programa como a gente empreendeu em este país e realmente é um convite para empresas de fora vir e empreender no Brasil. Vocês têm aqui uma das melhores infraestruturas no mundo e ela está subutilizada. Então, eu acho que o Ministério da Saúde deveria investir mais em fazer conhecer o Brasil e a capacidade que tem aqui instalada. Os investimentos do governo brasileiro são os maiores no mundo. E Recife, por exemplo, Pernambuco, eu diria que é o segundo ou terceiro receptor desses investimentos aqui, é muito robusto. Se eu indicaria a alguém vir ao Brasil, diria venha para Recife, venha para Pernambuco, porque você tem uma área concentrada, relativamente pequena, todos os recursos que você precisa para empreender em pesquisa e desenvolvimento, inclusive fabricar. Você tem recursos aqui que não tem em outras partes do Brasil e em poucas partes do mundo, inclusive. E é importante essa chegada desse capital estrangeiro para esse mercado? Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante que o Brasil se proyecte como um local onde a iniciativa privada pode vir se apoiar dos investimentos do investimento público, né? E poder empreender, sem que seja necessário você subsidiar aquilo, porque aqui um dos motivos pelo qual a gente veio aqui foi que os custos para nós eram mais baixos para empreender, né? Então, é um negócio muito arriscado no começo. Você está inventando algo, não existe referência, você tem que trabalhar com as universidades para criar novo conhecimento. E isso é muito arriscado. A maioria das pessoas não querem criar do nada algo,
né? Até porque um medicamento ou um IFA não surge, né? E às vezes são anos até chegar, né? Isso. E ele vem depois do descobrimento do modo de ação do remédio. Então foi uma linha do tempo grande aí, né? Sim, e muito arriscado. Para investimento, muito arriscado. Porque nem sempre, às vezes, né, você bota dinheiro ali numa linha de pesquisa e lá na frente acaba não dando certo. A maioria. Esse é o desafio. O desafio é muito grande. Esse é o desafio e isso é o que o programa Peixe Rosa tenta aliviar de uma forma organizada, ordenada, clara, transparente e econômica. Como incentivo, venha algo que você poderia fazer em outros países. Vamos citar qualquer país da Europa, Norte-América, Canadá, México, Estados Unidos. E no Brasil você poderia fazer por 1/3 ou menos do valor. Do custo, né? Sim. Aqui em Pernambuco a gente tem o LAFEP, né, o que é o laboratório aqui de Pernambuco. É uma experiência interessante, vocês enxergam isso como uma experiência bem interessante, o LAFEP hoje? O LAFEP funciona muito bem. A gente não se aproximou ainda, mas a gente conhece como ela funciona muito bem e no momento certo a gente se irá aproximar também. Vocês estão mais juntos hoje das universidades? Sim, e outras organizações como o CETEN, o LACEN, dependendo em que estamos trabalhando, a gente engaja com a organização. Hoje, qual é o principal IFA que vocês estão trabalhando? Relacionado com oncologia. Não posso divulgar os dois, são dois, mas é relacionado a câncer, medicamentos para câncer. E o LACEN, que é o laboratório central aqui do estado de Pernambuco, é importante para vocês aí nessa pesquisa? Em essa de IFA não, mas em questões de HIV e câncer, sim. E falando em HIV e câncer, ainda é vamos dizer assim, são doenças que as pessoas ainda esperam, né? Por exemplo, uma vacina, um medicamento que possa realmente combater essas doenças? É um grande desafio? É um desafio, sim. Acho que o desafio maior é não reconhecer o desafio como ele é. Tentar de combater câncer, por exemplo, é um desafio que não deveria existir, deveria ser mais entender câncer. Porque câncer é uma evolução positiva das células humanas e a maioria das pessoas não dizem isso porque realmente mata pessoas. Né? O nosso corpo não está pronto para receber essa evolução positiva e logo querem combater algo que poderia ser visto de outra forma. Então eu acho que é um pouco melhor entender as situações de doenças como câncer e HIV. Vocês estão se aproximando também do Hospital de Câncer aqui de Pernambuco? Ainda não, mas está em nossos planos fazer isso sim. Especialmente porque eles entraram agora, estão interessados em medicina translacional, que permite que tecnologia de ponta seja aplicada antes de ter todas as liberações regulatórias. Porque ainda tem que ter uma certa legislação para que vocês possam... Mas no caso do Hospital de Câncer, eles estão aproximando a mais de ciência aplicada. Então, a gente pretende se aproximar a eles em esse assunto, porque a gente já trabalhou com a Fundação Champalimaud no Portugal. Eles têm um centro muito focado em aplicar a tecnologia de ponta, especialmente em casos terminais, né? O Hospital de Câncer parece estar interessado nisso. Fora aqui em Pernambuco, onde que vocês estão atuando aqui no Brasil? E no Brasil, só em Pernambuco. Vocês estão mais atuando aqui em Pernambuco. Sim. E fora do Brasil, onde é que vocês estão atuando? Estados Unidos, em Maastricht, na Europa, e obviamente em Ilhas Caimán. Em Cuba, a gente fez alguns trabalhos com câncer e HIV, mas isso mudou quando o presidente de Cuba faleceu. E onde é que tem essa tecnologia mais apurada, Joseph? Na Ásia, na China, nos Estados Unidos? Onde é que a gente hoje pode dizer assim, não, aqui a gente tem um mercado de ponta, de desenvolvimento, de pesquisa em relação a esses insumos? Olha, a indústria... hoje como indústria, você tem China e na Índia. Por incrível que pareça, Estados Unidos não está em melhor posição que o Brasil. Não? Estados Unidos está totalmente dependente, igual que o Brasil, ou pior. Dependente da China e da Índia. Dos outros produtores. E da Europa. A Europa produz muitos IFAs especializados para drogas mais caras e tal.
mas não se sentem que estão em uma desvantagem, não. É normal países um pouco mais desenvolvidos, que para a Latinoamérica o Brasil é o país líder, e como os Estados Unidos em esta parte do hemisfério, ela é. Então, ficar como atrasados em quanto à base das coisas, né? Então, não se sentem... A gente não pode se sentir tão atrasado assim. Não, mas hoje China e Índia estão disponíveis. São os produtores em escala, em volume. Pesquisa também, Joseph, em relação ao que vem pela frente? Me desculpe a Índia e a China, mas eu não sou muito fã do trabalho... Da linha de pesquisa que eles vêm desenvolvendo. Não. Eu não sou, mas em relação, essa é a opinião pessoal. Em relação à produção realmente e entrega, eles são hoje o maior mercado hoje de... Sim, eles são. E a Europa também, dependendo muito desse mercado? A Europa produz, ela é mais independente. Ela inclusive exporta e produz para tanto Quem são o Brasil. Os países da Europa que mais produzem esse IFA e desenvolvem esse IFA? Depende. A Europa é bem segregada por país, né? Então, cada país tem sua especialidade. E tem a ver com o que interessa à população que está envelhecendo. Aí, muitos dos IFAs são mais voltados para câncer e coisas mais complicadas que tem a ver com a população que está ficando mais velha. Tá certo. Vamos para um breve intervalo aqui no Poder de Negócios e na volta a gente continua com esse bate-papo com o Joseph Miller sobre o desenvolvimento e pesquisa do IFA, né, que é os insumos farmacêuticos ativos aqui no Brasil, principalmente em Pernambuco. O Poder de Negócios volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Poder de Negócios, hoje recebendo o Joseph Miller, CEO da Off Joseph PBAT Private, que está investindo em pesquisa e desenvolvimento dos IFAs, que são os insumos farmacêuticos ativos. Joseph, como a gente falou do primeiro bloco, quando a gente ouviu falar nesse IFA, que era uma palavra que a gente não ouvia muito falar, foi naquela época da pandemia, a gente conversando aqui um pouco antes do programa, a gente falou muito do Instituto Butantan. Como é que vocês enxergam, né, o Instituto Butantan hoje nessa questão de pesquisa, nessa linha de produção? O Instituto Butantan neste país é um exemplo de profissionalismo. Acho que é um dos melhores. Inclusive, a nível mundial, o Instituto Butantan é referência. Você acha que é referência mesmo? Sim. Lá fora? Sim. É onde o poder público se encontra realmente ali investindo em pesquisa, em desenvolvimento? Eles se destacam, sim, de forma positiva. E aqui na Universidade Federal de Pernambuco e na UPE, que vocês estão mais presentes, como é que vocês enxergam essa linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui em Pernambuco? Por incrível que pareça, a UPE e a UFPE também têm um interesse em a pesquisa clínica aplicada, o qual é parecido a lo que o Hospital do Câncer quer fazer. E, através de certas unidades da universidade, eles estão realmente abraçando, inclusive por isso a gente está com eles, iniciativas para empreender e realmente levar aquela pesquisa até se tornar uma empresa farmacêutica ou biofarmacêutica ou outra coisa, né? Mas que aquela pesquisa se torne algo que chegue na comunidade, como empresa ou produto. A gente vê as grandes, né, farmacêuticas, as grandes empresas dominando, né, lógico, grande parte desse mercado. Mas existe espaço para empresas de médio porte ali entrarem nesse mercado de desenvolvimento e pesquisa e produção também desse tipo de medicamento, de IFA? Existe sim. E o governo brasileiro está incentivando isso da forma correta. Ele tem um programa de PDPs, não sei se vocês estão cientes disso, mas é um dos melhores programas para qualquer pessoa, empresa de qualquer tamanho, tendo a tecnologia, o acesso a uma empresa do exterior que tenha para fazer transferência de tecnologia, acesso a recursos importantes para desenvolver, sim. Qualquer pessoa, qualquer empresa de qualquer tamanho pode empreender. E dentro dessa linha de pesquisa de vocês, quem está em casa assistindo a gente, o que esperar desses medicamentos a longo prazo, daqui a 10, 20 ou 30 anos? O que é que esses medicamentos vão trazer de novidade, que hoje ainda é uma pesquisa, vamos dizer assim, não está no mercado,
mas que quem está em casa pode esperar desses medicamentos? Dos medicamentos existentes para o qual IFAs já foram desenvolvidos e existem, sejam sintéticos ou verdes, eles podem esperar naturalmente preços melhores, né? E também que em momentos de crise, como em tempo de Covid, não faltem, que existe no país o medicamento. E também a questão da eficácia desses medicamentos? A eficácia tem que ver com a pesquisa e realmente se funciona. Se não funciona, não estaria no mercado já, né? Então, eficácia, eficiência, não sei se impacta muito. E como é que você enxerga essa questão de um certo medicamento aqui no Brasil é liberado, na Europa não pode, se eu não me engano, ibuprofeno, né? Alguns medicamentos, alguns IFAs, né? Eles têm certas restrições nos Estados Unidos, aqui pode, lá não pode. Como é que é essa linha mundial de produção? Como é que a gente pode enxergar isso? Se lá não pode, por que aqui pode, por exemplo? Eu acho que se você realmente investigar o assunto, vai ver que as regras são iguais no mundo todo. Certas pessoas abusam das regras. A gente pode dizer aí que é uma questão só... A indústria farmacêutica é bem regulada a nível mundial e tem pessoas que não brincam legalmente. E como você falou, não é fácil, né, desenvolver, né? Requer muito investimento, né? Às vezes um prazo muito grande. Sim. O prazo é mais a incertidumbre, não saber realmente com certeza se aquilo que você está fazendo vai dar em algo monetizável. Isso desencoraja muitas pessoas e por isso é tão importante que o governo, através de programas como o PDP, promova para que empresas que não têm esses capitais ou apetite para risco tenham o aporte financeiro para fazer. Fora esses aportes financeiros, é preciso também desenvolver essa pesquisa nas universidades. Vocês que estão muito juntos lá na UFPE, na UPE, como é que vocês incentivam, por exemplo, os estudantes a desenvolver essas linhas de pesquisa? É importante trazer o estudante também para essa discussão? É importante, sim, especialmente em inovar, né? Ao redor do mundo, muitas universidades perderam o foco em uma das principais contribuições deles para a comunidade, gerar novo conhecimento. Para a pessoa que está escutando este programa, devem ter a experiência de ir na universidade e estudar uma matéria, versus criar uma matéria. Então, é importante, sim. Essa questão da inovação, né, que você está falando. Sim. Porque a gente está com certos medicamentos há muito... de vez em quando é que chega, né? Hoje, por exemplo, a gente vê aí esses medicamentos para perda de peso, né, que até mudaram aí, até a economia de alguns países, né, por conta do desenvolvimento desses medicamentos. É até raro a gente ver novos medicamentos surgindo. Como é que está essa linha de produção? Vem muita coisa nova por aí ou ainda vai demorar para a gente ver muita coisa? Infelizmente, a indústria farmacêutica responde a problemas existentes ou uma pandemia. Quando aparece ali infelizmente. E realmente dá para produzir assim? Muita gente questionou na época da pandemia o pouco tempo de desenvolvimento de uma vacina. Isso é seguro, Joseph? Ou realmente aquilo foi feito por conta da pandemia global ali que aconteceu? Bom, realmente não foi nada a curto prazo. As empresas que figuraram durante a pandemia, como Moderna e Pfizer, que tiveram as primeiras vacinas, vamos dizer assim, realmente já vinham trabalhando, as pessoas que contribuíram para a Pfizer já vinham trabalhando a tecnologia. Moderna levava mais de uma década, ou década e meia, trabalhando essa tecnologia e não conseguiam aplicar por isso mesmo. A indústria é muito velha, muito conservadora em aplicar novas coisas. Mas diante de uma pandemia e não tendo soluções, abriu-se uma brecha para aplicar novas tecnologias, porque o mundo tinha parado. Então tinha que experimentar. Então se abre aquela janela e existe realmente essa possibilidade. Sim. E é totalmente seguro, vamos dizer assim. Totalmente seguro, a gente vai saber depois. Sobre, por exemplo, as tecnologias mais novas.
durante Covid, como poderia ser Moderna e o que Pfizer fez com a vacina dela. Mas você tem a Butantan fez uma, a AstraZeneca fez outra, tem outras empresas que fizeram a vacina do Covid de forma tradicional, demoraram um pouco mais, mas é uma forma de fazer vacina que já é conhecida, que através do tempo não causa problemas. E não estou dizendo que Moderna e Pfizer vai ter problemas, não estou sugerindo isso. É como, por exemplo, a gente está agora com a vacina contra a dengue, né? O Brasil já vem enfrentando essa epidemia de dengue há muitos anos, mas só depois de muito tempo, né, que a gente chega agora a um medicamento, a uma vacina que combate essa doença. Sim. E é um problema restrito basicamente ao Brasil e alguns países tropicais. Eu acho que todos os países tropicais estão muito contentes que o Brasil agora tem essa vacina. Tá. Quem ser o dono, você vai andar bem com isso aí. Tá certo, Joseph. Nosso tempo está chegando aqui ao final. Muito obrigado. Muito obrigado por seu tempo e por me convidar. Tá certo. Muito obrigado por esse bate-papo aqui sobre essa linha de pesquisa para novos IFAs, que são os insumos farmacêuticos ativos e os novos medicamentos que estão vindo aí com essa parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está em casa, um ótimo domingo, um ótimo restinho de final de semana. A gente se vê no próximo Poder e Negócios e eu espero por você. Um grande abraço e até lá.